vamos se colocar aos pés da cruz, espiritualmente, ao lado da Virgem Maria de São João. Nós somos numerosos, né, que são testemunhas nesse dia. Né? E vamos nos deixar guiar pelas 7 palavras que Jesus vai pronunciar na cruz, nesse mistério, né, da crucifixão. E como você já perceberam nos ofícios da manhã, temos meditações com os padres da igreja. Ontem, Nelito começou seu belo ensino sobre o mistério da Quinta-feira Santa e citou 2 padres da igreja, São Cipriano, do século II, e Santo Inácio de Antioquia, também do século II, que são 2 padres da igreja. E essa manhã ouvimos Santo Efrem, diácono do século IV, Santo Hipólito de Roma, um teólogo de Roma do século III. Então, nós recomendamos que buscamos o significado da Sagrada Escritura, dos Evangelhos de São Paulo, todo o Novo Testamento e o Antigo também, com a escola dos padres da igreja. Né? A partir dos apóstolos, os padres da igreja, do primeiro século até o São Bernardo no século XI, são todos esses primeiros 10 séculos da igreja muito ricos. Né? Os padres da igreja são muito modernos. Santo Agostinho, São Bento, todos esses grandes autores que são o bispo, o monge, o martírio, deixaram um tesouro que nossos irmãos evangélicos não conhecem, esse tesouro da igreja dos 10 primeiros séculos da igreja. Claro que depois também, do século XI até hoje, 10 séculos também de grande riqueza religiosa, São Tomás de Aquino, e tanto São Francisco de Sales, São Domingos, e outros grandes santos que interpretam as Escrituras. Mas para interpretar as Escrituras é muito importante de nos deixar guiar pelos mestres. Por exemplo, essa manhã, para resumir o ofício das laudes dessa manhã, Santo Efrem, ele percebe a cruz como um revelador. A cruz revela os verdadeiros amigos de Jesus, os verdadeiros discípulos. Onde és tu? Lázaro, tu que foi ressuscitado há 15 dias atrás, onde és tu? Tu não está, tu não acompanhou teu mestre? O coxo que foi curado, onde você corria aonde? Com tuas pernas curadas. O leproso que foi curado, onde passou? Não está nos pés da cruz. A cruz é um revelador. Santo Efrem, século IV, mostra a cruz como esse revelador do verdadeiro discípulo. Quando eu vejo comunitários alguma vez que são cansados, desanimados, eu digo, vamos ver se ele vai ter uma reação de discípulo ou ele vai querer fugir das coisas difíceis, do sofrimento, da cruz pesada. São muitos que querem fugir. Oui, porque é um revelador do verdadeiro discípulo. São João Maria Vianney dizia, a cruz não sou eu que carrega, é ela que me carrega. Porque a cruz é realmente o mistério de amor de Jesus. Não é para fazer coisa dolorida, sangue, coisa terrível, como o filme de Mel Gibson, lá, que revela um sofrimento terrível, demonstrativo. Mas é mais difícil de revelar a paixão da alma de Jesus na cruz. Porque a cruz Santo Efrem e Santo Hipólito também vejam a cruz como a árvore da vida. Uma árvore que brota frutos, que são frutas de vida eterna, que passam a terra, que vão até o céu. É um revelador que não é só
para essa terra. Porque a cruz é o remédio dos remédios. Você sabe que é o símbolo dos médicos, das enfermeiras também, é o símbolo da vara de Moisés no deserto com a serpente. É a cruz que já é prefigurada como justamente o que vai curar aqueles que foram mordidos pelas cobras do deserto. Aquele que olhava com olhar de fé recebia a cruz. Então, toda essa dimensão, e Hipólito de Roma também, essa manhã, ouvimos, você pode recuperar e meditar sobre esses escritos que são comentários muito inspirados. Ele veja a cruz como essa dimensão cósmica, não somente para nossas pequenas coisas da Terra, mas a dimensão do universo. E hoje que falamos muito de ecologia, de transformação de aquecimento geral, esse tipo de coisa, também tem a ver com essa transformação com a cruz. A cruz é gloriosa no céu. Tem também o autor moderno, um autor, um especialista de São Paulo, que fala da cruz como a nova postura que não foi prevista, do lado dos homens, mas como o Antigo Testamento foi a lei de Moisés, a cruz se tornou um novo sinal. E por isso que os cristãos não têm outro sinal que o sinal da cruz. A cruz que se tornou essa manifestação do amor extremo, como diz Santa Catarina de Sena. Não são os pregos que pegaram Jesus na cruz, não, mas o amor que fixou Jesus na cruz foi o amor, não foi o desejo de sofrer, não foi para amar o sofrimento e esse tipo de coisa, não, foi o amor. Não temos e não terá no mundo símbolo mais extremo, mais imensa que a cruz de Jesus, como demonstração de amor. Então, é por isso que eu quero vos convidar, com os padres da igreja, São Leão Magno também, no século V, e lemos isso no breviário do 14 de março, a 15 dias atrás. A nenhum pecador é negada a vitória da cruz. A nenhum pecador. Ele morreu por todos, por os mais afastados, não somente pelos amigos, como para fazer um clube, não. Jesus na cruz morre por todos, de todos os tempos. Não há homem a quem a oração de Cristo não ajude. Essa oração das 7 palavras na cruz. Se ela foi útil para muitos dos que o perseguiam, quanto mais não ajudará os que a ele se convertem. Foi eliminada a ignorância da incredulidade, foi suavizada a aspereza do caminho, e o sangue sagrado de Cristo extinguiu o fogo daquela espada que impedia o acesso ao reino da vida. Você sabe que o jardim do Éden, depois da queda do pecado, foi guardado e impedia de penetrar com os querubins, com a espada de fogo. Mas foi quebrada essa espada de fogo. Agora, o paraíso se abriu a partir da cruz de Cristo. O povo cristão é convidado a gozar as riquezas do paraíso e para todos os batizados está aberto o caminho da volta à pátria perdida. Você percebe a meditação desses padres da igreja, como são profunda, nos faz entrar realmente no mundo da vida espiritual. Porque nosso mundo de hoje, muito utilitarista, muito materialista, muito interessado pelas coisas que são bem ou que são mal, mas para mim, individualista,
meu Deus, os padres da igreja nos abrem esse tesouro imenso. Tudo o que ele fez ou sofreu foi para a nossa salvação, a fim de que todo o corpo pudesse participar da virtude da cabeça. Ele, nossa cabeça, oferece a salvação para que todo o corpo, hoje, a partir de hoje, participe dessa salvação. Foi precisamente para curar a nossa natureza das antigas feridas e purificá-la das manchas do pecado, que o Filho unigênito de Deus se fez também Filho do homem, do modo que não lhe faltasse nem a humanidade em toda a sua realidade, nem a divindade em sua plenitude. Ele nos reconciliou com o Pai para nos divinizar. O Senhor, na cruz, e o sacrifício da redenção, e o alvo, a finalidade dessa salvação não é só para nos curar e nos libertar, e tudo é bom agora, eu sou de boa saúde. Não, Ele quer nos divinizar. Não é só nos libertar de um momento, de uma coisa difícil, mas Ele quer nos divinizar. É o projeto de Deus por cada um de nós, não menos que isso. Então, eu vou pedir à nossa irmã Ana Teresa de poder ler as palavras do Evangelho para que eu não faça um movimento técnico que seja um pouco cansativo. E vamos ver, então, essas 7 palavras da cruz. Primeira é em Lucas 23, 32 a 34. Isso, eu acho. Eram conduzidos também 2 malfeitores para serem executados com ele. Chegando ao lugar chamado Caveira, lá o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Depois, repartindo suas vestes, sorteavam-nas. Então, é o momento da crucifixão. Jesus é crucificado no meio de 2 outros condenados. Qual é a palavra? Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Isso nos faz voltar à palavra da 5ª beatitude. Felizes os misericordiosos. Jesus, a primeira palavra de Jesus é uma palavra de misericórdia. Na cruz, ele não pensa a ele em primeiro lugar, não pensa seu sofrimento, ele pensa a misericórdia a dar aos que são condenados pelo pecado e pela morte. Então, é a primeira palavra, você pode sublinhar, é São Lucas. Lucas é realmente o evangelista da misericórdia. É uma palavra de misericórdia. Feliz os misericordiosos. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas a primeira palavra também é Pai. Pai. A primeira palavra de Jesus na cruz é Pai. Como será a última palavra? A 7ª palavra será também Pai. Não é Deus. Vamos ter essa palavra Deus. Muitas vezes, quando rezamos e falamos de Deus, é bem longe, esse nome de Deus na nossa boca. Pai, meu Pai, nosso Pai, é mais íntimo, é mais profundo, com o relacionamento. Então, Jesus olha a seu Pai e olha aqueles que não sabem o que fazem. E entre os dois é a misericórdia. Misericórdia é pela miséria dos pecadores.
Noé adora, que cuida, que toma posse dele é nosso pecado. O que preocupa Jesus é nosso pecado. Nós buscamos muitas vezes nossa realização. Ah, Senhor, o que eu devo fazer na minha vida? Minha profissão, ganhar dinheiro, esse tipo de coisa. Hein? Preocupações profissionais que são legítimas. Um dia eu me surpreendi de dizer a um irmão, mas que era bem preocupado pela sua realização, mas logo eu pensei, mas Deus não procura a tua realização. Claro que Deus quer ser feliz, que você seja feliz, mas Deus quer tua salvação. E isso, em primeiro lugar, que Deus quer. Ele não quer que nós nos perdemos. Então, Noé adora que cuida, que toma posse de Jesus é nosso pecado diante do Pai. Citei 1 Pedro 4:8, que diz: acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Buscar esse amor misericordioso, que faz misericórdia, que significa que cobre uma multitude de pecados. E esse tempo da Páscoa se aproxima o tempo pelo povo judeu das expiações, Yom Kippur. Yom Kippur é a festa das expiações, Levítico 16:20, que é o dia do grande perdão, da grande misericórdia pelo povo de Israel. As pessoas vão no templo e vão comprar um bode expiador. Eles vão confessar os pecados na cabeça do bode, que será enviado depois, será perdido no deserto. Jesus é realmente esse cordeiro imolado que ofereceu sangue em sacrifício, mas também esse bode expiador. É o momento da expiação dos pecados humanos. E o livro dos Hebreus vai dizer, se o sangue dos cordeiros, das vacas do Antigo Testamento purificava os pecados dos israelitas, e para nós agora, bem mais que isso, o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas. Hebreus 9. Se o sangue dos animais purificava a consciência dos israelitas, ainda mais o sangue de Cristo. Mas quem pensa nisso? Hein? Cada vez que vamos comungar, comungamos com o corpo e o sangue de Cristo. Aqui temos essa possibilidade. O bispo nos autoriza e é muito feliz de dar essa autorização. Uma comunidade monástica também pode muitas vezes fazer. Mas de poder se aproximar mesmo do corpo de Cristo, porque que comunga o corpo de Cristo, comunga também ao sangue. Mas de pensar, a nossa fé, esse sangue me purifica de todos os meus pecados, todas as minhas misérias. Esse sangue que é bem mais eficaz que todo o sangue do Antigo Testamento, do sacrifício do Antigo Testamento. Então Jesus é sem, aqui se apresenta nessa primeira palavra, sem ego, sem nada para ele. Pai, eles não sabem o que fazem. Não tem ego que recupera ele. Nós temos um ego muitas vezes que tem muito espaço, que recupera muito espaço. Segunda palavra, Lucas também, 23:43. Um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te mesmo a ti mesmo e a nós. Mas o outro,
tomando a palavra, o repreendia. Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça. Pagamos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Ele respondeu: em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, a palavra que devemos guardar. Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade, eu te digo. Cada vez que Jesus, no Evangelho, fala, em verdade, eu vos digo. Para sublinhar uma coisa essencial, uma coisa importante. Na cruz, Jesus vai responder, em verdade, eu te digo, tu serás, hoje, tu estarás comigo no paraíso. Primeiro santo canonizado. É o ladrão, o bom ladrão. Então, o primeiro ladrão, ele vai proferir palavras de revolta. Tu não és o Cristo, salva-te ti mesmo, e nós também. Quantas vezes ouvimos esse tipo de palavra? Mas se Deus existisse, se tinha um bom Deus, então como seria possível esse tipo de coisa? Em nossas famílias, reações, e nós fechamos os olhos porque não sabemos como responder a esse tipo de provocação. Mas isso muitas vezes tem a ver com o demônio, porque essa palavra, se tu és o filho de Deus, é uma palavra do demônio. Quando Jesus está no deserto, o demônio vai fazer 3 tentações. E antes de fazer a primeira, a segunda e a terceira, ele vai dizer, se tu és o filho de Deus. Como para colocar uma dúvida sobre a potência, o poder de Jesus como Filho de Deus. Começa já a introduzir, o demônio introduz uma dúvida, uma mistura. Mas Jesus é homem, Deus, meu Deus, tantas heresias na história da igreja sobre isso. Então, ele é revoltado e ele vai semear a dúvida. É o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade significa que recusa de acreditar, que não quer acreditar. E o bom ladrão, ele vai dizer, mas tudo que nós vivemos é justo porque fomos injustos. Nós fizemos pecados, nós fizemos tudo isso, merecemos finalmente por causa de nosso pecado. Para nós é justiça, mas para ele não comete nada de injusto. Mas Jesus responde, hoje tu serás no paraíso. Tem um escritor francês que comenta isso que é muito bonito. Ele diz, não entramos no paraíso amanhã ou depois da manhã. Entramos no paraíso hoje. O paraíso não é uma questão de futuro. Eu me lembro a inspector de Marie na Educação Nacional, quando Marie testemunhou a ela, ela respondia, mas quando eu serei aposentada, eu acho que eu vou fazer como você, eu vou fazer coisas da vida espiritual, da vida missionária. Cuidado, porque não sabemos. Eu me lembro dessa jovem que fez o ano sabático lá nos primeiros anos, em 87, 8, e que dizia, eu tenho chamado a ser missionária a tempo inteiro, mas eu vou esperar de me casar e quando eu estarei com Raimundo, eu estarei missionário com vocês. Eu vi ela, encontrei ela 20 anos depois. Então, você encontrou? Não, eu não encontrei. E não começou também a vida missionária. Bom.
Então, cuidado com esses projetos de longo prazo. Né? Esse escritor diz, não entramos no paraíso amanhã ou depois de amanhã. A salvação se realiza hoje. Hoje, tu serás comigo no paraíso. Talvez amanhã ou a semana próxima seria já demorado, seria outra coisa. Quem sabemos? Né? As pessoas são chocadas porque o Senhor chamou Santa Teresinha no Menino Jesus há 24 anos. Que desperdício, essa mulher tão inteligente, doutor da igreja, tudo isso. Mas quem sabe? Quem sabe no lugar de Deus? Que orgulho de poder pensar no lugar de Deus. Talvez há 25 anos ela seria danada na sua alma, quem sabe? Né? E o seu confessor que diz que ela podia ser uma santa ou um demônio. Né? Jesus chamou ela no momento que ela foi santa. Muito bom, muito boa. Talvez Deus olha para a nossa salvação como nós não sabemos olhar. Vamos dizer que é injusto, que não é normal. Como você pode saber? Como você sabe que não é normal, não é justo? Eu me lembro desse amigo que acompanhamos na França, que morreu subitamente na saída do cinema. Ele fez um edema de Queen, em alguns minutos ele morreu. 45 anos, 4 filhos, meu Deus. Mas acompanhando esse homem, eu sabia que ele era num momento de graça como nunca de sua vida. Ele estava num momento de graça muito profundo. E por isso que a igreja nunca vai poder autorizar a eutanásia, por exemplo. A eutanásia, decidir da morte, mesmo se alguma vez seria mais confortável, com certeza, que de morrer como um legume, mas o problema é que a igreja, nenhum de nós pode se tornar mestre da vida. Porque decidir do momento de minha morte seria mais confortável, ok? Mas eu me coloco como mestre de minha vida. E quem é o mestre de minha vida? Quem sabe o número de dias que eu preciso para viver a minha salvação eterna? É o bom Deus. Não é ninguém de nós. Mesmo o médico mais especializado na geriatria, temos uma geriatra no meio de nós. Mas como podemos saber o momento certo? Deus, Ele sabe o momento certo. Ele. Amém? Vamos cantar um pequeno canto antes de passar à terceira palavra. Jesus, lembre de mim quando entrares no teu reino. Jesus, lembre de mim quando entrares no teu reino. Terceira palavra, em João 19, 25 e 27. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disso, disse ao discípulo: Eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, essa é a terceira palavra, mulher, eis teu filho. E filho, eis tua mãe.
Então, essa palavra é tão profunda porque é o testamento de Jesus. Jesus nos deixa seu testamento, seus tesouros. Qual é esse testamento? Ele nos deixa sua mãe, sua própria mãe, que se torna mãe dos discípulos, não somente de João. João vai acolher a Virgem Maria em sua casa, e hoje podemos visitar na Turquia a casa onde Maria passou o fim de sua vida com o discípulo amado João, essa casa de Miriam Evi, que foi descoberta no século XIX a partir de uma mística que recebi como inspiração. Existe essa casa em um certo lugar e os arqueólogos fizeram pesquisa e descobriram realmente essa casa. Uma casa simples, bem simples. Mas Jesus oferece seu testamento, oferece sua mãe. Jesus oferecia sua palavra. O que Jesus nos deixa como testamento? Muitas vezes os pais se perguntam: o que eu vou deixar a meus filhos? Como bens, e o que eu vou colocar no meu testamento para deixar a meus filhos? O que Jesus deixou realmente? Sua palavra, sua Eucaristia, a igreja. Jesus deixou um testamento muito importante. E essa palavra é a mais suave, mais mansa das palavras da crucifixão. Eis tua mãe, eis teu filho. E podemos aproximar da segunda beatitude: felizes os mansos de coração. Os mansos de coração. E Jesus fala de sua mãe como mulher, como no primeiro milagre de Caná. Ele não vai dizer mamãe, mainha, não. Não tem um sentido afetivo, é bem mais que isso. Mulher. É a mulher bíblica. Não é para diminuir a Virgem Maria, não é para guardar uma distância, não, é para valorizar o papel simbólico da mãe de Jesus, que agora se torna a mãe da igreja, a mãe dos discípulos. Não é só a mãe de Jesus, ponto final, como nossos irmãos evangélicos acreditam. A mãe de Jesus, bom, ok, tá bem, mas não devemos exagerar, porque você vai fazer uma deusa. Não, não é isso. Mas tem uma transmissão na cruz, uma transmissão oficial. Jesus vai anunciar que ela se torna a mãe do discípulo amado, é a mãe de todos os discípulos. Então, devemos buscar com essas profundidades do sentido da Sagrada Escritura. Eu dizia com os padres da igreja, mas também São João. São João é o discípulo que é aos pés da cruz. E todo o Evangelho de João é marcado pela paixão e pela presença aos pés da cruz. João 19, João é aquele que contempla o coração aberto por uma lança, coração aberto, e na primeira carta ele vai dizer: eu vi, eu sou testemunho que jorrou a água e o sangue e o Espírito. Esses três testemunharam, porque João foi testemunho fiel aos pés da cruz. Então devemos buscar essa profundidade da compreensão, muitas vezes, com esses autores. São João, por exemplo, que é realmente o evangelista da profundeza, da profundidade espiritual dos evangelhos, e São José também, de um certo modo. São José, que não era presente no momento que Jesus confiou à Virgem Maria, porque se José era presente, ele não precisava, de um certo modo, de anunciar que ela vai se tornar a mãe de João. Mas José já morreu
é bem possível que morreu antes que Jesus comece seu próprio ministério público, mas buscar essa profundidade com São João e São José. O Catecismo 96 e 9 vai dizer: a maternidade de Maria se prolonga sem interrupção e nos séculos do século. Depois de sua ascensão no céu, seu papel não se interrompe. Pela sua intercessão, ela continua a obter pela Igreja e pelos filhos de Deus os dons que vão nos dar a salvação eterna. A Virgem Maria, aos pés da cruz com São João, ela aceita. Agora ela deve fazer a mudança. Hein? Não é mais esse filho, mas é o outro, é o João. Ela deve aceitar os filhos de Deus. Não somos nós que nos escolhemos. A igreja não é um clube. A igreja não é um grupo de amigos. Não são vocês que me escolheram, de Jesus, João 15. Sou eu que vos escolhi. A nossa comunidade, em todas as comunidades, todas as paróquias também, não são as pessoas que se escolhem. Né? Mas o Senhor envia os que vão se juntar a nós. Dai-nos a graça, Senhor, de pertencer à família dos discípulos com a Virgem Maria, São José, São João e todos os santos. Dai-nos a graça, Senhor, de aceitar a igreja de hoje, a comunidade de hoje, como ela é constituída. Não somos nós que escolhemos as pessoas. Estais aí, junto à cruz, Mãe de misericórdia. Estais aí, junto à cruz, Mãe de misericórdia. E então a espada abre em tua alma um abismo de dor. A quarta palavra em Mateus 27, 33 e seguinte. Mateus 27, 33. Desde a hora sexta até a hora nona, houve treva em toda a terra. Por volta da hora nona, Jesus deu um grande grito: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Então, a quarta palavra é: meu Deus, por que me abandonaste? Entre a sexta hora e a nona hora, de meio-dia a 3 horas, entre meio-dia e 3 horas, esse momento da agonia de Jesus, e esse sentimento profundo de abandono. Por que me abandonaste? A terceira beatitude pode ser ligada a essa palavra. Felizes os aflitos, eles serão consolados. Mateus 5:5.
E as 3 primeiras palavras de Jesus que vimos, e agora as 2 que vão seguir são palavras mais doloridas das 7 palavras. Porque é um completo despojamento, um despojamento completo nesse momento entre meio-dia e 15 horas que realiza realmente a morte de Jesus. E então a paixão da alma de Jesus é bem mais importante que a paixão do corpo. E nesse sentido que precisa de interpretar e de buscar os padres da igreja para bem ler essa dimensão. A primeira dimensão é a solitude. Jesus se encontra só, completamente sozinho. Ele anunciou isso em João 16, 32. Eis que chega a hora, e ela chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Os discípulos já, Jesus anunciou, vocês vão me deixar só. Essa solitude de Cristo. Os padres da igreja comentam com a palavra do grego, ademonein. Ademonein significa, não tem nada a ver com o demônio, mas ademonein significa sem povo. Demos. Demos, democracia. Demos é o povo. E é o privativo no grego. É sem povo. Jesus se encontra sozinho, sem povo. O povo é todo disperso. A comunidade é toda outro lugar. Então, a solitude de Jesus mostra isso, em primeiro lugar, essa solitude sem povo. Ele está oferecendo a sua vida pela salvação do povo sozinho. E isso é o drama da alma de Jesus. São Paulo vai dizer, eu desejaria ser anatema. Anatema significa rejeitado pelos meus irmãos. Ele faz a experiência do ateísmo, finalmente. O ateia, sem Deus, Jesus vive agora essa solitude. Pai, por que me abandonaste? E a segunda dimensão também é a humilhação da rejeição. O Salmo 22, ele reza. Meu Deus, por que me abandonaste? Descuidado de me salvar, apesar das palavras de meu rugir. Meu Deus, eu grito de dia e não me respondes, de noite e nunca tenho descanso. É o Salmo 22, versículo 2 e 3. Jesus não reza com suas próprias orações no Espírito Santo, ele reza com as orações de Israel, a humildade de Jesus. Mas é uma oração na aflição extrema, na solitude, nessa humilhação, nesse abandono, Jesus reza. Senhor, vem nos dar de rezar quando somos aflitos. Não é natural de querer rezar quando sofremos, não. Não é natural. E por isso que uma pessoa que vem rezar ao vosso lado, quando sofremos, quando você sofre, é muito importante. Porque muitas vezes não temos a disponibilidade, o desejo, nada de rezar. A pessoa que reza ao lado pode ser um grande socorro. Na aflição, não é de fugir dessa aflição, mas de rezar. Um outro escritor
católico francês diz: o Cristo vem resolver dois problemas principais. Ele vem resolver dois problemas principais: o mal e a morte, que são os dois problemas dos revoltados. As pessoas que se revoltam muitas vezes são pessoas que são sem resposta em relação com o mal e com a morte. E por isso que eles são revoltados. Para que Deus seja homem, precisava que ele desespere, diz esse escritor. Para que ele seja realmente homem na condição humana, precisava de passar pelo desespero. E justamente essa condição de Jesus humilhado, Jesus abandonado, Chiara Lubich, que valorizou muito essa mensagem, diz também: ele devia experimentar o abandono de Deus para que não sejamos mais abandonados, para que nós nunca mais nos sentimos abandonados. Ele divinizou o sofrimento, diz Chiara Lubich. Ele é divinamente pobre e divinamente rei. Essa mixtura, como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios 8, 9. Com efeito, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico. De rico que ele estava, por vocês, por nós, ele se tornou pobre. E pobre até uma ateia que morre abandonado mesmo de Deus. Então, ele assumiu realmente essa revolta profunda humana para a nossa salvação. Então, pedimos a nosso Senhor que nossas aflições, nossa tristeza não seja um veneno em nós, um veneno de desespero, mas que Ele nos procura um abandono confiante, um abandono cheio de esperança, que não seja um abandono mortal de desespero. Que essa noite do abandono se torne uma noite de clareza, de esperança. Felizes os aflitos, eles serão consolados. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? A quinta palavra é João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a Escritura até o fim: tenho sede. Tenho sede. É o lema de nosso arcebispo de Palmas, Dom Pedro. Tenho sede. A sede de Jesus na cruz. E esse tema da sede é muito conhecido em João, São João, que no capítulo 4 do Evangelho, com a samaritana, Jesus chegou lá, meio-dia, sentou-se e essa mulher vem buscar a água do poço. E Jesus já comunicou a essa samaritana sua sede. A mulher foi chocada. Tu, um judeu, me pedir de te dar a beber, porque os judeus não podiam comer e beber
com os pagãos. Então ela foi chocada de Jesus que vai pedir já de poder responder à sua sede. Jesus pobre, mendigo. Jesus com sede. Muitas vezes não pensamos nisso, no lugar de Deus. Muitas vezes pensamos que Deus é todo poderoso, todo na luz. E muitas vezes não pensamos que Jesus bate a nossa porta como um mendigo, como uma pessoa que precisa de nós. Nós somos muito utilitaristas para nós. A minha vocação, minha vida, minha escolha, meu discernimento. Mas do lado de Deus, você pensou? É do lado dele. O que ele espera? Você realmente recebi palavra de Deus, para confirmar teu caminho. Mas você contemplou Deus te chamando, te reclamando, te pedindo, me ajuda. Jesus tem sede de nós. Ele tem sede de quê em nós? E São João vai dizer em João 7:37, se alguém tem sede, que ele venha a mim. Podemos ler. No último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Ele falava do Espírito que deviam receber aqueles que haviam crido nele, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. A Páscoa deve ser consumada. Jesus deve beber esse cálice de nossa amargura, de nossos pecados, de nossa miséria. E nós temos sede de beleza, sede de felicidade, mas ele se preocupa do cálice da salvação, é outra coisa. Cálice da salvação. Então, nesse momento dessa palavra, podemos confiar a Jesus na cruz todos nossos desejos. São desejos em vista do futuro, mas também são desejos frustrados, não realizados. Podemos confiar tudo que podíamos desejar, esperar, a fim que o Senhor purifique nossos desejos. Que os desejos humanos, carnais, terrestres, se tornem realmente desejos de mais amplitude, de mais espaço, de mais esperança. Em ti nossa busca, contigo o encontro, em ti o arrimo, em ti esquecer-nos, leva-nos pra junto de ti, na noite em que floreas, tu que moras no coração, no cerne de nossa alma, nos esquecer em ti, leva-nos pra junto de ti, na noite em que floreas, tu que moras no coração, no cerne de nossa alma, nos esquecer em ti. A sexta palavra, João 19:30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado.
e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. No momento de beber o cálice de vinagre, ele diz: todo é cumprido, consumado. Todo é realizado. E a 7 beatitude que diz: felizes os artesãos da paz, eles são chamados filhos de Deus. Realmente, quem é filho de Deus? Aquele que consegue viver todos os mandamentos da lei. Se eu venho a ferir um só mandamento, toda a lei é ferida. Eu não consigo. O verdadeiro filho de Deus é aquele que perdoa os inimigos, que realiza, cumpre toda a lei na sua plenitude. Jesus, nesse momento, é a Torá, a palavra de Deus, completamente realizada. Completamente realizada. A palavra de Deus, completamente encarnada, vivida, realizada. Ele é realmente o Filho de Deus. Tudo foi acabado, realizado. É o amor extremo. Tudo é realizado por Jesus. É o pleroma. Pleroma, em grego, significa plenitude. Nós não chegamos à plenitude. Né? E por isso que devemos invocar o Espírito Santo todo o tempo. E por isso que devemos continuar de viver quaresma para nos purificar, nos converter. E por isso que devemos viver santificações, conversões, curas, libertações. Porque nós chegamos ao pleroma. Pleroma é a plenitude do ser que será escatológica, que será realizada no face a face. Hein? Quando eu vou chegar diante do Senhor, eu vou me deixar preencher de sua presença. Mas por enquanto, é 20%, 30%, 50%, 60%, não sei, de nossa realidade que vivemos, realmente. É um bom motivo de confissão, de se confessar, porque eu vivo só 15%, 20%. A plenitude do amor é realizado por Jesus. E Santa Teresinha, dominando Jesus, termina a sua vida dizendo: eu falei tudo, tudo é realizado. É o amor, unicamente o amor que conta. É só o amor que conta. Eu lá descobri sua vocação, no coração da igreja, eu serei o amor. Se nada é feito por amor, finalmente não tem muito valor. É muito exigente isso. Você obedece por amor, você trabalha com amor, você responde, você reage com amor, você vive com amor. Meu Deus, tantas coisas ainda a trabalhar. Então, nessa realização do puro amor de Deus, que devemos confiar ao fim de nossa vida, né? Que no último dia de minha vida, no fim de minha vida, realmente eu ofereço todo no ato de amor. São João da Cruz, que é bem nomeado, São João da Cruz, diz na tarde dessa vida, seremos julgados pelo amor. No último dia de nossa vida, seremos julgados pelo amor. De decidir. Decidir, agora me falta pouco tempo para viver, eu vou tentar de viver todo com amor. Amor que perdoa, amor que ajuda o outro, amor que entende, que compreende, que escuta, que obedece. E então, realmente, a paz que vem que é um fruto desse amor total, desse amor realizado até o fim, provoca paz. Vamos agora entrar na última palavra, a sétima palavra. Todo
está consumado. Inclinando a cabeça, ele rendeu seu espírito. Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, ele rendeu seu espírito. Pai, eu entrego meu espírito em tuas mãos. É a última palavra de Jesus. É uma palavra também de um salmo, Salmo 31. É interessante de ver como Jesus vive suas últimas palavras inspiradas das Escrituras. Salmo 31. Em tuas mãos entrego meu espírito. És tu que me resgatas, Senhor, Deus verdadeiro. Tu detestas os que veneram ídolos vazios. Quanto a mim, confio no Senhor. Ele entrega seu Espírito para que nós recebamos o Espírito. E daqui 50 dias será a festa de Pentecostes. E Jesus enviou seu Espírito na festa de Pentecostes, que é realmente o nascimento da igreja depois da morte de Jesus, depois de sua ressurreição durante 40 dias. Depois são 9 dias a novena para pedir o Espírito Santo, e Jesus vai enviar o Espírito Santo na igreja. Tudo isso na liturgia é muito bem organizado, a arquitetura litúrgica, e que é da liturgia judaica, não é uma invenção da igreja. Tudo isso é bem calculado entre Páscoa, a Pessah, a Páscoa dos judeus, e Shavuot, a festa de Pentecostes, 40 dias de manifestação de Jesus ressuscitado, 9 dias para chegar, fazer a novena até o Espírito Santo na festa de Shavuot, a festa da Pentecostes, que corresponde à festa da Torá que Moisés recebeu no Monte Sinai, lá na Terra Santa. Então, tudo isso é a liturgia que nos acompanha. Ele entrega seu Espírito para nós receber seu Espírito. E depois acontece, no início dos Atos dos Apóstolos, São Estevão, diácono de Jerusalém, Atos 7:59, morrendo, martírio, vai dizer... E apedrejavam Estevão, enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em voz alta: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. E dizendo isto, adormeceu. Um belo santo, esse diácono, o primeiro diácono de Jerusalém, que morre como Jesus, entregando seu espírito e perdoando aos que apedrejavam ele. Então, uma união com Cristo tão bonita, tão profunda. É isso que o Senhor nos chama a viver, unido a Cristo. Eu me lembro uma vez que Marie tinha uma preocupação de saúde muito importante, podia ser um câncer, e o padre que rezou por ela, um amigo nosso, ele falou: você já pensou a tua morte? Ele perguntou, o père Yves, padre Yves, você pensou no dia de tua morte? Ela tinha, não sei, 35 anos, 30. Bom. Devemos pensar a nossa morte, a nossa própria morte. Isso não vai te fazer morrer.
Senão é uma superstição. E para ela foi muito importante de poder dizer, Senhor, eu aceito o dia de minha morte. Jesus entregou. Jesus não foi assassinado. Ninguém me tira a vida. Sou eu que entregue. Então, nossa vida não é tomada pela doença, não é tomada por ninguém. Ela é oferecida normalmente. Os discípulos querem viver a mesma maneira, como Jesus. E os monges, outrora, colocavam um crânio de pessoa humana no escritório para não esquecer que amanhã eu posso morrer. Mas não é ninguém que vai me tirar a vida. Eu desejo já oferecer o último sopro de minha vida por amor, unido a Jesus. É isso que Nosso Senhor prepara e espera de cada um de nós. Feliz os pobres, o pobre, primeira beatitude, o reino dos céus é por Ele, com Ele. Ele é rico de Deus. Muitas vezes somos tristes porque queremos riqueza do mundo, que não preenche. Mas o Senhor quer nos alegrar e nos enriquecer das coisas eternas, das coisas do céu. Então, que o Senhor nos ajude a aceitar todas as condições de nossa vida até o último sopro e que tudo seja unido a Ele. Ele que nos ajuda a viver todas as estações, que vamos ver essa tarde, estações da Via Crucis, que são símbolo de nossas vidas, que o Senhor nos ajuda a passar todas essas estações, esses movimentos de nossa vida com Ele. Oh